tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é o dia 16 de agosto de 2015, domingo. O verbete é o de número 3.481, com 8 páginas, 52 logias e 24 máximos. O tema, colegiado gestor consensocêntrico, da especialidade consensocentrologia. A autoria do verbete é minha mesma. Eu sou autora do verbete. Meu nome é Cristina Aracaki, ok? Então vamos lá. O colegiado gestor consensocêntrico é o órgão social estatutário constituído pela reunião em plenária de todos os voluntários de determinada instituição consensocêntrica, responsável pela proposição, avaliação e deliberação de políticas, projetos, atividades e ações concernentes aos objetivos, princípios e valores institucionais mediante práticas democráticas, cosmoéticas e paradireitológicas. A participação dos voluntários na direção institucional, a administração orgânica, a descentralização por delegação da autoridade, a prevenção da gestão autoritária e exploratória, a superação da administração mecanicista, a fisiologia institucional contribuindo para as reciclagens individuais e grupais, a estrutura organizacional libertária, a evitação das mimeses individuais e grupais, o modelo diferenciado de gestão, o engajamento no processo decisório institucional, a adoção do poder com ao invés do poder sobre, a liberalidade e a liberdade na administração de pessoas, a horizontalização do poder do processo decisório, a diluição do poder de decisão entre os voluntários de maneira equânime, o reforço do vínculo consciencial, o aumento do nível de responsabilidade do voluntário, a corresponsabilização oriunda das construções coletivas, a democratização administrativa, o anti-elitismo na gestão institucional, o ambiente de liberdade de expressão democrática, a transparência total de informações, o incentivo à participação de todos os voluntários, o campo fértil para efetivar a democracia pura na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI, a experiência inicial da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, as boas práticas da governança conscienciocêntrica, o reforço ao Conselho dos 500 da Cognópolis Foz, o ensaio para o colegiado multinacional responsável pelo governo do Estado Mundial Terrestre. Li alguma das linhas da fatologia, que tem mais de 26 linhas. Na parafatologia, eu vou destacar a autovivência do estado vibracional profilático para sustentar o autodiscernimento nas decisões coletivas, o autodesassédio pela informação clara, objetiva e transparente, o entrosamento de consciência e consciências em campo bioenergético deliberativo, o rapport com os amparadores extrafísicos de função para o correto encaminhamento de soluções administrativas, o uso e o refinamento da sinalética energopsíquica pessoal, subsidiando as condutas pessoais nas reuniões de grupo, o autodomínio energético para não sucumbir aos engodos argumentativos, a destreza parapsíquica permitindo enxergar além da obviedade dos fatos, a qualidade das interações conscienciais e multidimensionais medida por meio da objetividade e clareza das exposições. Os colegiados extrafísicos harmônicos dirigindo as comunexes evoluídas. O sistema de colegiado indispensável no caminho da evolução consciencial. Na argumentologia, tem um item chamado competência. Na página 5 da argumentologia tem um item chamado competência, em que eu coloco 10 possíveis atribuições do que seja um colegiado gestor. Depois, na página 6, alguns resultados, condições ou resultados que podem ser alcançados quando se efetivamente
coloca-se em prática, né, o colegiado gestor numa gestão conscienciocêntrica. Na próxima, e na mesma página 6, no item trafarologia, alguns trafares, alguns traços fardos, né, que podem ser evidenciados durante as participações, as reuniões, o funcionamento do colegiado gestor, que são muito úteis a nível de autopesquisa dos voluntários, de todos aqueles que participam, né, desse colegiado. Do item remissiologia, dos 15 verbetes, destaca-se binômio representatividade e responsabilidade, democracia direta, interdependenciologia, mentalidade cognopolita e sinergismo conscienciocêntrico. A participação espontânea e assídua em colegiados conscienciocêntricos confere aos voluntários poder e responsabilidade decisórios, consolidando a voluntariocracia cosmoética na CCCI. Você, na condição de voluntário conscienciológico integrante da CCCI, qual o nível de engajamento, participação e contribuição nas reuniões de colegiado gestor conscienciocêntrico das instituições conscienciocêntricas? Considera-se em pleno exercício do para-dever parapolítico max-proexológico? A bibliografia específica traz 7 referências. Agora, lendo aqui a mega-análise realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão, elas destacaram políticas, administração, intercooperação, descentralização, deliberação, liderança, cogestão, discussão, cosmoética, democracia, instituições, maxi-proexis, conviviologia, interassistência, voluntariocracia, multidimensional, interdependência, holomaturologia, paradireitologia e conscienciocentrologia. Então vamos aqui a algumas perguntas. Oi? Vocês querem que eu fale a minha biografia? Então vamos lá, olha, sou graduada em Direito, pós-graduada em Finanças e Comércio Internacional, sou especialista em docência e ensino superior, sou natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente desde 97, sou tenepsista desde junho de 2001, EPICOM desde março de 2006 e sou coautora do livro TENEPS, Assistência Multidimensional. A professora Cristina, Fatologia, primeira página, segunda linha. Como funciona uma administração orgânica? Como surgiu esse termo? Esse termo é um termo utilizado, né, na administração, nas teorias da administração, e houve 2 pesquisadores, o Burns e o Stoker. Eles começaram a fazer um estudo acerca de modelos de administração, principalmente em indústrias, né, em que eles analisaram tanto as interações internas nessas indústrias, nessas atividades industriais, como a relação delas com o meio ambiente. E aí foi possível eles destacarem, observarem diferenças entre organizações que têm maior flexibilidade na sua administração, né, que são mais flexíveis, que são mais fluidas, que têm uma adaptabilidade melhor, né, seja quando acontece algum tipo de contingenciamento interno, mas também algum fator externo que vai interferir ali no modelo produtivo, no modo produtivo da indústria, daquela empresa. Em contrapartida, há instituições que eles chamaram de organizações mecânicas, né? Então, as organizações orgânicas são uma contrapartida das instituições mecânicas, que são instituições que têm um processo de gestão mais rígido, mais hierarquizado, com um comando mais centralizado, né? São mais burocráticas. E essa metáfora de organizações orgânicas tem relação com se enxergar e se pensar nas organizações como um organismo vivo, tá? É nesse sentido, né? Ou seja, as organizações orgânicas são vistas como oportunidades, e a administração orgânica também como oportunidades de dar maior flexibilidade, não é isso? Nos modelos de gestão, na própria estrutura organizacional, para fazer frente
os diversos desafios, os diversos contingenciamentos que surgem, tanto a nível interno quanto a nível externo. A Eliane aqui é especialista em administração. Isabel, desculpa, é especialista em administração. Você quer complementar alguma coisa a mais? Uhum. Ser organismo, ter mais mobilidade, ter mais, isso, em constante, tem mais flexibilidade, né? E, enfim, consegue ter uma hierarquia mais flexível, é mais descentralizada nas suas decisões, né? Os cargos, a estrutura organizacional, ela não é tão rígida, né? Então, ela permite uma maior flexibilização, uma maior adaptabilidade às conjunturas, às necessidades né, de adaptação ali daquela empresa, daquela instituição. Cristina, se permite só uma partezinha? Para quem quiser estudar isso, tem o livro do Garrett Morgan, que tem as imagens da organização, que tem várias metáforas, vários tipos de organização. Organização, conjunto de cérebros, organização orgânica e vários outros. Ótimo. Imagens da organização, da editora Atlas. Bom. Em Fatologia, página 1, terceira linha. Existe algum lugar na Terra, excetuando a CCCI, onde também exista esta prevenção da gestão autoritária e exploratória? Existe. Existe bastante. Essa ideia da própria gestão horizontalizada, da administração centralizada, da administração participativa, ela não é algo recente. Já no início do século XX, uma pesquisadora, Mary Foley, ela cunhou esse termo da gestão participativa e várias instituições, na SOCIM, até mesmo no primeiro setor ou no segundo setor, não só no terceiro setor, né, que é onde nós estamos enquanto instituições sem finalidades econômicas, adotam justamente modelos de gestão mais participativa, mais democrática, justamente mais horizontalizada, justamente fazendo um contraponto a essa gestão autoritária e exploratória. Então, nós não somos, digamos assim, nem pioneiros, nem inventores desse tipo de gestão. Eu acho que o grande diferencial, eu vejo que o grande diferencial enquanto instituição consensocêntrica, primeiro, é o fato do consensocentrismo, ou seja, do objetivo de todo o modelo organizacional, de toda a administração, de tudo isso que nós fazemos aqui, ser a consciência, a evolução da consciência, né? Então o foco é na consciência, e é lógico, a condição do paradigma consciencial, né? De você incorporar nas suas vivências, nas suas práticas, até mesmo no modelo de estrutura organizacional que se adota, nas metodologias de administração que são adotadas, o paradigma consciencial para justamente ser coerente com a condição da própria conscienciologia, né? A ciência que nós estamos propondo. Como você vê o peso do fato da pessoa ter feito o curso intermissivo, de ser um intermissivista? O peso disso no contexto geral, prós e contras, como o FISP, né? Então, prós e contras. O que você vê nisso? Qual o diferencial da pessoa ser um intermissivista envolvido nisso, para uma pessoa que não tem o curso intermissivo? Mas envolvido o quê? No processo de Envolvendo gestão? no processo de gestão conscienciocêntrica por colegiado, a partir de colegiado. A pessoa que tem o curso intermissivo, sim, qual a implicação? Sim, você pode comentar. Eu acho que há uma responsabilidade muito grande, né, Marlo? Porque eu vejo que essa condição toda de colegiado é mais uma oportunidade para que as pessoas elas possam efetivamente colocar em prática a condição da Max Pro Ex, né? Então eu vejo que dentro das instituições conscienciocêntricas, que é o enfoque aqui do verbete, a partir do momento em que você tem condições de participar de uma forma ativa, forma contributiva, de uma forma somatória, né? Abrindo mão, fazendo concessões, permitindo que as pessoas se expressem, coloquem as suas ideias, né? Procurando atingir um consenso. Eu vejo que isso é a prática efetiva, é a teática da Max Pro Ex, porque a teoria é muito bonita, mas como é que a gente vai, quais são as oportunidades que se tem para se colocar isso em prática? Então eu vejo que essa estrutura do colegiado, de um modo geral, ou das decisões em colegiado, da vivência grupal em colegiado, é uma das oportunidades de nós fazermos
termos esse fato da Max Proex, que é grupal. Um outro ponto que eu vejo também é algo que eu até coloco aqui, que inevitavelmente, em termos de avanço, né, político, parapolítico, seja nessa dimensão, seja nas dimensões extrafísicas, a manifestação em colegiado, pelo até que o professor Valdo coloca nos livros, pelo que a gente percebe também a nível, né, para a percepção, se faz através dos colegiados, né? A manifestação da consciência tende cada vez mais a ser em grupos. Então, os colegiados ajudando na gestão, vamos assim dizer, ou na condução de comunidades mais evoluídas. O próprio Estado mundial se propõe que seja, depois, haja um colegiado multinacional, né, mundial, para gerir o que a gente está propondo, tendo a expectativa em termos de Estado mundial. Duas coisas que eu vejo também, Cris, não sei se você concorda, é que muitos pensam que o fato da pessoa ter passado por um curso intermissivo dá a ela um certo certificado de garantia, em que ela tem, assim, uma propensão imensa para acertar. Uma outra condição que eu vejo, que é uma fala também do professor Valdo, não há aula à prova de professor, não há gestão à prova de consciência. Por mais que o método seja positivo, por mais que os meios sejam os melhores, por mais que todos os documentos do mundo digam a mesma coisa, não há condição de prever erros e condições dessa. E essa postura ajuda muito, né? Obrigada. Eu sempre falo, né? Não existe estatuto, modelo organizacional à prova de consciência, né? Não existe a lei à prova de consciência. O que vale é justamente como é que nós vamos fazer a aplicação disso, né? Então, mais uma vez, né, complementando aí a sua pergunta, acho que a responsabilidade maior, então, dos intermissivistas é efetivamente se esforçarem para colocar em prática aquilo que foi aurido no curso intermissivo. Claro que sujeito a erros, claro que sujeito, né, a replanejamentos. Agora, o que eu vejo, sabe, Marla, assim, que talvez ajude muito a qualificar é essa assunção do erro, sabe? E a rápida identificação de onde foi que errou, qual foi o equívoco que foi feito, e procurar logo maneiras de não repetir o mesmo. Acho que uma maneira de nós qualificarmos cada vez mais a nossa vivência grupal é isso, nós fazermos a identificação de onde é que nós ainda erramos ou cometemos equívocos, seja pela ignorância, seja pela inexperiência, né? Quais motivos seja, mas consertá-los o mais rápido possível. Em parafatologia, na página 2, na quarta linha de baixo para cima. Como surge e é sentida essa pressão patopensênica gerada pelos autocráticos anônimos? Olha, essa pressão patopensênica, ela é gerada, né, justamente por aquelas pessoas que intimamente elas têm um viés mais autocrático, né, e elas se fingem ou se fazem, né, de democráticas ou liberais, mas intimamente elas ainda se sentem muito desconfortáveis de terem de ou abrir mão do poder, ou de participar de uma decisão mais coletiva, né? Então, a manifestação pensênica da pessoa, né, por mais que ela tente, digamos, ou fingir, ou esconder, ou camuflar essa tendência, isso fica muito perceptível quando você está em qualquer ambiente grupal, em qualquer, né, reunião, ou em qualquer momento. Isso vai gerando justamente essa pressão patopensênica, porque às vezes a pessoa até fala da boca para fora, mas ela pensa da cabeça para dentro de maneira totalmente diferente, entende? E aí, isso muitas vezes gera o quê? Intimidações surdas, isso gera muitas vezes repressões mais veladas, né? Então, vão ficando assim, aquele clima pesado de que, mas por que está assim? Nós estamos aqui supostamente num ambiente em que deveria haver liberdade de pensamento, as pessoas se expressarem, mas os participantes ali daquele contexto muitas vezes se sentem oprimidos, né? E com as suas opiniões assim, repressadas, e até mesmo começa a ter um nível de obnubilação. Então, quando a pessoa ela não consegue pensar muito bem, fica muito atento a isso, né? Qual que é o padrão que está gerando essa obnubilação, se tem algum tipo de influência externa nesse sentido, e por isso que eu falo aqui do domínio do estado vibracional, do estado de lucidez, a pessoa precisa muito bem, né, de qual que é o veio pensênico em que ela está inserida, porque essa pressão patopensênica, ela existe, né?
Ela pode ser percebível, né? Ela é percebível. Professora Cristina? Sim. Eu gostaria, se você puder, quando você escreveu aqui em Patologia, página 2, da 9ª linha de baixo para cima, a reeducação de líderes e liderados quanto à socialização do poder. Quando você escreveu isso, quais os princípios que você pensou para essa reeducação? Olha, Graça, eu vejo assim, olha, eu acho que um dos princípios é justamente esse princípio de você estar aberto a novas possibilidades, entendeu? Por isso que eu coloquei tanto de líderes quanto de liderados, porque há uma tendência, muitas vezes, de se pensar que a ausência de um ambiente mais democrático, mais participativo, é uma responsabilidade única e exclusiva das pessoas que estão na liderança. Mas eu não vejo assim. Até pela minha observação aqui de algum tempo dentro da CCCI, há uma responsabilidade muito grande também das próprias pessoas que são lideradas, entende? No sentido de não se colocarem, ou se submeterem, ou serem mais passivas, serem menos proativas, entendeu? De não assumirem aquilo que a pessoa tem de bom dentro dela e colocar isso com despojamento. Então, acho que essa reeducação é justamente não só na inter-relação entre líderes e liderados, mas da posição de que cada um está assumindo em um determinado contexto. Porque dentro aqui do nosso trabalho, todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. Né? Então, existem situações que nós temos funções de liderança, existem situações que nós estamos na condição de liderar. Então, como é que se dá essa, digamos, essa facilidade até que a pessoa tem de vislumbrar quais são as situações em que ela é mais líder e quais situações em que ela é mais liderada, né? E como que ela transita bem por essas oportunidades e qual que é a postura dela frente a isso. Então, eu vejo que nas reuniões de colegiado gestor, pelas experiências que a gente teve aqui no CAEC, inicialmente, a gente via isso muito claramente. Então, nós tínhamos as pessoas que estavam, digamos assim, na coordenação da instituição, que eram, né, os líderes ali, os gestores, né? Mas na reunião de colegiado, é oportunidade, não era, né? É oportunidade para se dar voz igualitária para todas as pessoas. Então, ali, tanto os gestores quanto os voluntários, eles têm igualdade de participação. E é importante que os voluntários, eles se apropriem dessa condição, dessa liberdade, dessa possibilidade, e falem, se expressem, se coloquem, refutem, né? E que os liderados, por sua vez, abram espaço, não só em termos intrafísicos, mas principalmente espaço mental, para permitir isso. Okay? Não sei se eu respondi a sua... Em sindromologia, na página 4, segunda linha, como ocorre o desvelamento da síndrome da pseudo-harmonia? Então, a síndrome da pseudo-harmonia, a pseudo-harmonia é aquela condição em que, aparentemente, estamos todos harmônicos, que existe uma harmonia, que existe um clima, né, de amizade, existe um clima de cooperação, existe um clima de anti-animosidade, mas, na verdade, não existe, né? Eu nem sofri, ou seja, há um clima de desarmonia, muitas vezes velado, né? Que não é explicitado. Né? Então, muitas questões são colocadas debaixo do tapete, né? As pessoas não dizem realmente, não são autênticas nas suas manifestações. Então, faz-se até certo ponto um pacto de mediocridade entre as pessoas que estão convivendo ali, né? Porque não se há predisposição de se explicitar realmente quais são as diferenças que ali existem. Então, por isso que é uma pseudo-harmonia. E aí, quando... por que eu coloquei nessa condição do desvelamento da síndrome? Porque quando se abre espaços para participações grupais, né, e se tem essa liberdade, se dá espaço para que as pessoas falem, se ouçam, se refutem, isso ajuda a explicitar essa harmonia, essa desarmonia, né, ou essa animosidade que no dia a dia ou que em outras situações não é tão bem explicitado, né? Isso se percebe tanto nas energias, gente,
como isso se percebe também na fala das pessoas, né? À medida que as pessoas vão falando, vão pontuando, elas vão colocando, isso fica muito claro na fala que as pessoas colocam. Então é uma nas entrelinhas, né? Mas às vezes nem são nas entrelinhas, né? Às vezes são nas linhas mesmo, são nas linhas mesmo, né? E aí, então é uma ótima oportunidade para justamente se encarar isso e se partir para a correção, né? Para efetivamente para a harmonia e não para a pseudo-harmonia. Só lembrando que ontem a gente teve o Círculo Mental Somático sobre ortoconvivialidade. Acho que tem tudo a ver sobre isso. Tudo a ver. Que você comentasse. E também acho que o que tem tudo a ver com o que você falou aí é na página 2, da linha 11, a eliminação da agenda oculta. E ainda acrescentando a isso, o fato de a gente estar aqui assistindo verbete todo dia, isso contribui muito para a gente conhecer de fato as pessoas. Porque, como você estava falando, às vezes a gente não conhece as pessoas, a gente pensa que conhece. E aí você... Quando a gente tem aquela conscienciofilia de ouvir o outro, de conhecer, de se interessar, mesmo que fazer um esforço, né? Você vai conhecer de fato quem que é a Cristina, quem que é os colegas, quem que... Porque às vezes cria um estigma na pessoa e você não conhece. Queria então que você comentasse, então, essa questão, você já falou, né? Eliminação da agenda oculta e a questão da semana da ortoconvivialidade, que termina hoje, que é um movimento da Juriscon, se eu não me engano. Então, essa eliminação da agenda oculta, Cláudia, é assim, né? O termo agenda oculta também não é um termo da conscienciologia, é um termo assim, muito falado na própria política, né? Da politicologia, da administração. São justamente aqueles temas que não são trazidos, não são explicitados nas pautas, não são pautados, né? Mais explícitos nos quóruns, nos fóruns apropriados. E existem situações subjacentes que estão sendo tratadas, normalmente por grupos menores de poder, ou esse poder pode ser tanto formal quanto informal, né? Então, assim, se é falado uma coisa a público, se é explicitado algo, mas, digamos, na boca miúda ou nos bastidores, outros assuntos são tratados e que não fazem parte das estruturas formais de decisão. Então, fica aquela condição mais subterrânea, o que dá ensejo a rádio peão, que vai dando ensejo de fofocas. Isso vai gerando, gente, uma pressão, um assédio muito grande também. Porque como as coisas não são explicitadas e muitas pessoas só ficam sabendo, então para o ambiente extrafísico do assediador, isso é um ambiente, é uma cultura muito propícia para disseminar mais ainda o assédio, né? Então, exatamente. E aí isso vai gerando desconfiança entre as pessoas, né? Os próprios assediadores se aproveitam disso, né? Para incutir determinadas ideias, muitas vezes descabidas, né? Com relação vai poluindo ali todo o ambiente. Então a agenda oculta realmente é algo extremamente nefasto e prejudicial dentro da condição da ortoconvivialidade. Porque a agenda oculta, estava vendo, ela acontece inclusive entre casais. Então são aquelas, por exemplo, né? Num casal, num relacionamento, num grupo de amigos, né? Então, são aqueles descontentamentos que não são verbalizados, né? Que não são explicitados no dia a dia, que não chegam a ser justamente colocados de uma forma autêntica. Então, a pessoa ela vai se magoando, ela vai se ressentindo, né? É um outro viés da agenda oculta, exatamente. Vai ruminando aquilo, mas as suas ações, as suas manifestações, então vão sendo justamente a exteriorização desse descontentamento. Então, para a condição da ortoconvivialidade, que é a outra pergunta que você fez, temos que eliminar todo tipo de agenda oculta, né? Temos que ser os mais claros, os mais transparentes, os mais autênticos, né? Temos que saber, claro, a hora de falar, como falar, mas quanto menos nós ficarmos nos resguardando em termos daquilo que nós temos é pior. Né? É muito mais fácil, é muito melhor, eu vejo, você explicitar um descontentamento e ali você resolver, mesmo que você discorde, né, que ali cria algum tipo de atrito, de conflito, que é inevitável, né, digamos assim, quando as arestas, né, dos nossos somas, dos nossos chakras, elas vão se comunicando, mas pelo menos fica algo explícito do que ter algo subjacente, né, muito camuteado, ninguém fala nada, fala com um, fala com o outro, e isso vai criando um clima exatamente muito ruim.
E a Semana da Hortoconviabilidade vem justamente para isso, para que nós pensemos, que a gente possa identificar quais são os pontos positivos que nós já temos em termos de hortoconvívio, que na minha opinião são muitos, na minha opinião são muitos. Vermos quais são as formas que nós temos de qualificar essa convivialidade, né? A partir dos princípios da cosmoética, da paradireitologia, né? E, pelo menos aqui no meu modo de ver, essa semana que eu vou estar terminando hoje, com a carta, né, da hortoconviabilidade que a gente quer lançar, ou pelo menos iniciar um esboço, tem sido muito positivo, tem gerado muitas reflexões nesse sentido, como qualificar. Cris, você acha que o desconforto em relação ao princípio, ao binômio da admiração e discordância, faz valer o princípio da desconfiança no lugar do princípio da descrença? Acho que sim, Malu, acho que sim. Porque você passa a desconfiar de tudo, né? Muitas vezes até de você mesmo. Você passa a desconfiar até das ideias boas que você está tendo, você passa a desconfiar. Se a pessoa ela não tem muito segura a intenção dela, sabe? Se ela não tem assim uma firmeza a nível de propósito, de valores, de princípios, em momentos muitas vezes que podem ocorrer dessa maior instabilidade a nível principalmente, né? Eu ouvi falar quando a gente está nessa fase da transição, né? Em termos de como que se dá o deslocamento do poder dentro de um determinado grupo, e isso pode ensejar, né, manifestações como mais agenda ocultas ou a condição da pseudo-harmonia. Se a pessoa não tem muito claro os princípios, os valores e a intenção dela, ela passa a desconfiar das suas próprias... Ela desqualifica as próprias contribuições, né? Deixa de dar as contribuições, ela porque desqualifica as suas porque próprias ideias. Porque a intenção já estava esquisita desde o início. Ela desqualifica as próprias ideias. Entendeu? Então, ao invés da pessoa, pelo menos, colocar em dúvida, mas de uma forma racional, sadia, aquelas certezas absolutas dela, eu acho que o princípio da descrença é importante, mas não entrar num clima de desconfiança e de desqualificação ou das suas percepções, entendeu? Da sua objetividade, das suas ideias. Muitas vezes os amparadores utilizam uma pessoa para dar uma ideia e por ser, às vezes, diferente do contexto, do status quo do momento, a pessoa ela não banca, ela passa, ela mesma se desqualifica. A prática do princípio da desconfiança reforça certezas absolutas. A pessoa fica cada vez mais inflexível dentro das próprias ideias, porque é desconfortável perante a admiração e discordância. Fica desconfortável de praticar o binômio, né, da admiração e discordância. Obrigada. Em Codigologia, página 2, terceira linha. Poderia comentar sobre o Código Pessoal de Generosidade? Olha, o Código Pessoal de Generosidade é quando a pessoa ela escreve para si, ela tem, né, para si um conjunto de regras ou de princípios que visam justamente a condição de uma assistência mais policármica, né, a partir de práticas como a abnegação, a concessão, o perdão, a gratidão, né? Então, tudo voltado para qualificar suas atuações de formas mais benignas, mais interassistenciais, voltadas para a qualificação das relações grupo-kármicas. A professora Marlene Roque, no dia 11 agora de agosto, na última terça-feira, ela defendeu um verbete, Código Pessoal de Generosidade. Então, vale a pena você acessar a tertúlia, né, que já está disponível aí para vocês assistirem no YouTube, e o verbete também, Código Pessoal de Generosidade, que a professora Marlene Roque defendeu aqui no último dia 11 agora, terça-feira passada, fazendo parte aqui da Semana da Paradireitologia. Aqui na página 2, patologia, se tem na quarta linha, você fala liberalidade e liberdade na administração de pessoas. Eu gostaria que você expandisse a coisa de liberalidade, né? Eu não entendi também. A liberalidade, eu vejo que é você ter um pensamento mais e posturas mais liberais, entendeu, Arlindo? Você permitir que as pessoas elas coloquem as suas ideias, que elas tenham iniciativas próprias, entende? Porque às vezes tem determinados grupos em que são muito rígidos, muito inflexíveis em termos de novas propostas, de novos projetos. Então você se ter espaço, né, para que as pessoas elas possam manifestar a sua criatividade, para que elas possam manifestar
colocar as suas motivações em forma de projetos, de ideias, de preceitos, né? E você dá liberdade justamente para que as pessoas façam isso. Porque muitas vezes até existe esse espaço para que as pessoas proponham questões ou projetos, né? Ou iniciativas novas, mas aí uma vez proposto, a própria estrutura dificulta que aquilo siga em frente. Ou é muito burocratizado, né? Ou é muito centralizado, tá certo? Então é nesse sentido. Uma da parafatologia na sexta linha. Qual que é? É parafatologia, sexta linha. Uhum. A destreza parapsíquica permitindo exercer além da obviedade dos fatos. Eu vejo isso, sabe, Arlindo, um grande desafio nosso. E, particularmente, assim, eu vejo para as pessoas que têm uma formação na área jurídica como eu, é um desafio ainda maior. Porque eu tenho como hipótese, assim, que as pessoas que são muito ligadas a esse Holopensene, né, por exemplo, do direito, vou fazer uma abordagem dentro da minha especialidade, depois a gente pode expandir, né? Há uma formatação pensênica muito grande de pensar conforme a lei, de acordo com a lei, né? Tem até um princípio jurídico que é o que não está nos autos, não existe no mundo. Então, existe, assim, uma preocupação muito grande com algo que está óbvio, que parece ser óbvio a partir dos fatos concretos. Mas aí, quando a gente começa justamente a trabalhar com a condição do paradigma consciencial, em todas as nossas manifestações, né, a gente tem que ter essa postura de enxergar além do que está aparentemente óbvio sob o ponto de vista intrafísico, né? Então, muitas vezes, os parafatos, eles vão estar indicando caminhos, vertentes, opções, diferentes do que os fatos intrafísicos demonstram, né? Então, acho que é justamente essa destreza de você expandir a sua percepção, né? Você poder até certo ponto validar a sua percepção. Com base nos parafatos, você sai e tem que enxergar além do que está óbvio, do que está concreto, do que está mais palpável aqui, né? Então, as pessoas que têm, digamos assim, mais facilidade, são mais flexíveis mentalmente, né? Que conseguem, digamos assim, pensar mais fora da casinha, até certo ponto, sair das caixinhas, se a gente está falando da administração, eu acho que tem mais facilidade de enxergar além dessa obviedade dos fatos. E o parapsiquismo, nesse ponto, ele é fundamental. Então, às vezes, vou te dar um exemplo, às vezes você está numa reunião, assim, num contexto, então estão sendo faladas, mencionadas questões, e você olha e fala, tá tudo muito bem. Mas se você expande a sua percepção, se você faz um estado vibracional, se você entra num estado de maior passividade, né, para que o seu parapsiquismo ele comece a funcionar de maneira mais concreta até, você vai ver que, além daquilo que está sendo falado, que está sendo dito, existem outras situações, existem outros encaminhamentos, e que, em determinados pontos, são até mais prioritários do que está sendo falado aqui intrafisicamente, entende? Obrigado. Cristina, por favor. Eu queria... desculpa. Eu acho que ela pode falar. Eu? Não, poderia explicitar para nós aqui a terapêutica da síndrome de satélite na síndromologia? A síndrome do satélite é uma síndrome que... Eu sei que a professora Kátia Aracaki tem um artigo a respeito disso. São aquelas pessoas justamente que têm um nível de submissão, né, com relação a outras pessoas. Então, o satélite é aquele, digamos assim, né, aquele astro, não é isso? Que fica ao redor de um astro maior, né? E aí a síndrome do satélite é isso, é a pessoa que não tem dificuldade de ter as suas próprias opiniões, de se colocar, de exercer a sua autonomia pensênica, de exercer a sua autonomia de manifestação, a sua autonomia decisória. Então, cria uma relação de dependência muito forte, normalmente com figuras de autoridade, né? E essas figuras de autoridade, elas são situacionais também. Então, dependendo do contexto ali, existe um líder, ou existe uma pessoa que é autoridade naquele momento, naquele contexto. E aí, os satélites, as consciências satélites, são aquelas que ficam orbitando em volta, né, numa condição de dependência. E é lógico, né, que isso cria um nível de
da margem à manipulação, né? Como é que é percebida a situação, e de uma ausência total de autonomia, eu pensei. Pode acontecer em qualquer tipo de relação interconsciencial. Em qualquer tipo de relação interconsciencial. No âmbito da família. Na família, nos grupos profissionais, no grupo de amigos, no voluntariado, por aí vai. Tá? A síndrome do canguru vem disso. O canguru é o satélite ali dos pais. O síndrome de canguru é aquele que o filho, né, não quer sair de casa, né, quer ficar ali na boa vida e não quer sair de casa, né. E ele fica orbitando ali A síndrome de satélite tem muito, até assim, algumas características de uma adoração, né. A pessoa passa a venerar, né, o outro, né. Sim, Sim, eu queria dizer aqui, em patologia, você expõe uma série de características, de itens, en los que realmente es deseable que sea así en la mayoría de los casos, ¿no? Mas tengo la sensación, estamos trabajando todos para el colegiado, ¿no? Estamos haciendo, en fin, más o menos la estructura. Y yo diría, ¿no estamos también desconfiando de no dejar ningún cabo solto, así como si fuera como mucho, ¿sabes? No, cuidado aquí, vamos a ver aquí, vamos. Yo entiendo que tiene que haber, ¿sabes? Una estructura más o menos normal, mas tengo la sensación de estar no dejando ni un cabo solto de nada, ¿sabes? Para que todo funcione maravillosamente bien. Y no sé, quizá tenemos desconfianza de nosotros mismos. No, es una sensación, porque todo esto que viene en patología, que son potencializar la creatividad y tal, profilaxia no sé cuánto, decisión entre voluntarios de forma de hacer, reciclajes individuales y grupales, hay tantas cosas boas ahí. Você está falando de qual item, Mercedes? No, no estoy hablando de un, estoy hablando del conjunto, el conjunto de la patología que usted puso aquí, el conjunto, son cosas positivísimas, ¿sabes? Son cosas que es exactamente eso lo que debemos de demostrar en el futuro colegiado con nuestro acompañamiento. Y yo digo, no sé si, voy a repetir porque no sé si he entendido bien lo que yo quiero decir. Quiero decir que todo eso, si no estaremos nos desconfiando mucho de nosotros mismos, es decir, vamos a aquilatar todo bien para que todo no haya ni una, ¿sabes? Ni una punta donde... Y yo acho que quizá soy más partidaria de incrementar todo esto de patología que usted puso, ¿sabes? Que es realmente lo importante, ¿sabes? Es decir, no sé si me sé explicar en este momento o entendió la idea que quiero decir. É assim, olha, eu queria explicar uma questão. É porque houve digamos assim, uma sincronicidade em termos de eventos, né? Esse verbete aqui, quando eu escrevi, colegiado gestor conscienciocêntrico, está dentro de um contexto de um organismo, de um órgão estatutário, das instituições conscienciocêntricas que já existe, que é para a participação de todos os voluntários dentro das decisões institucionais. E aí E aí nós estamos agora nesse movimento de participação, até mesmo dentro de um processo até mais elaborado, né, que se usa aí da democracia pura, né, para a formação do colegiado da conscienciologia, né? Sí, mas da igual. Da igual que sea este colegiado gestor que el colegiado de la concienciología. Quiero decir, en el sentido de que la idea que yo quiero transmitir é igual, ¿sabes? Isso. Então, agora sim, eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem que ter medo de errar, entendeu? Nós estamos justamente fazendo algo muito novo, entendeu? Nós estamos implantando algo muito novo. Até o próprio colegiado gestor, ele é novo, em termos, eu acho que, de vivências grupais dentro aqui da própria conscienciologia. Né? Então, nós não podemos ter medo de errar. Agora, isso não invalida o fato de nós apontarmos aquilo do que seja, de repente, o que eu vejo, assim, né, como o que eu enxergo até o momento como melhor, o mais homeostático, o mais cosmoético. Mas eu acho que nós temos que nos dar, inclusive,
a oportunidade de errar para que a gente possa corrigir, né? Então está tudo muito novo, é tudo muito recente, todas as ideias são muito novas. As próprias propostas da democracia pura, feitas pelo professor J. Vasconcelos, né? Que é onde nós estamos baseando, e muitas coisas que estão sendo feitas a nível de formação do colegiado da Conscienciologia tem a base nessa teoria, né? Da democracia pura do professor J. Vasconcelos, está sendo ainda experimentada. Então, nós estamos fazendo parte desse grande laboratório, né? E que bom nós temos sendo essa oportunidade de fazer parte desse grande laboratório. Cristina. Então, nós não podemos ter medo de errar. Claro, ¿y por qué no dedicar más a esta parte que você puso aquí? Me refiero no solo para el colegiado gestor, sino para el futuro colegiado conscienciológico, potencializar todo lo que se puede hacer a nivel de reciclaje, de creatividad, de propuestas, sin miedo. Ay, esto no. Baldo decía, vamos a hacer aquí, por ejemplo, el hotel, que parecía una cosa así, que no iba a ser ni siquiera tan rápida y bien costosa, y bien ensayo, ¿sabes? Quiero decir que también esas propuestas que se parecen, es decir, yo tiraría el tema del miedo y de la rigidez de normas que deja, que inclusive en la sociedad impide toda essa burocracia, todo isso de passar por aqui. Então, a gente... Você como advogada, sei que a melhor não concordar muito, mas há tema, eu como psicóloga, há tema mais humano, de confiança e de incrementar todos aqueles pontos para reciclar, para criar, para dar toda essa, sabes, para que isso sobressalga mais sobre nossos trafares. Isso. Eu vejo a condição da criatividade, da inovação, agora sim, né, a gente tem que ponderar sobre a condição da impulsividade, né, né, da questão da anarquia, como a Malu está falando aqui. Então, acho que a organização ela é importante, né, mas, de um modo geral, se nós não errarmos, a gente não vai aprender. Cris, me permite uma parte, porque a Mercedes vem de uma cultura em que a confiança ela é praticada. Por exemplo, os espanhóis minimizam o valor de um contrato e valorizam muito o valor da palavra. Eu sei porque vivi lá, trabalhei com conscienciologia lá, mexi com muita coisa jurídica, legal. Então, quando a gente vem de uma cultura assim, a gente fica com essa impressão de que as coisas podem correr mais soltas, mais livres. Não é a mesma cultura no Brasil. E organizada. Agora, no Brasil não é a mesma cultura. São fatores intervenientes, mesológicos, que precisam ser levados em consideração. No Brasil não vem de uma cultura assim. Ele vem de uma cultura mista, de uma cultura de troca, de barganha, de enrolação, de passa-perna. Então não é a mesma coisa. Mas tem uma potencialidade, Brasil, enorme. Sim, os potenciais são enormes, mas são culturas diferentes. Por isso que eu te digo, às vezes não dá para parecer que é um pouco rígido demais, que está querendo controlar demais, mas são experiências, tudo isso já foi fundamentado em experiências de que se deixou correr solto e a coisa foi toda para o buraco, entende, Mercedes? Então a gente tem que ter esses dois polos, o pró e o contra, porque em culturas diferentes a gente tem que agir diferente. Eu penso assim, pelo menos pela experiência que eu tenho lá. Isso é válido. Gente, eu só vou pedir licença para vocês para encaminhar aqui, pode ser? Já te passo a palavra. Em Parafatologia, página 2, penúltima linha. Os colegiados extrafísicos harmônicos dirigindo as comunex evoluídas. Como fazer rapport com as comunex evoluídas? Olha, eu vejo que uma das questões que pelo menos me ajudam assim, a fazer esse rapport com as comunex evoluídas é, no primeiro momento, organizar a pensenidade. No sentido de procurar manter uma retilinearidade pensênica, manter uma acalmia íntima, no sentido de poder ouvir, inclusive, os seus próprios pensamentos, né? Uma outra questão é você qualificar a cada instante a sua intenção, né? Você buscar a todo instante, cada vez mais e qualificando a sua intencionalidade, né? Em termos mais cosmoéticos, em termos mais assistenciais. Então, acho que isso, do ponto de vista da pensenidade, ajuda muito esse rapport com as comunidades
mais evoluídas. E, claro, esse nível de autossinceridade e de autenticidade na manifestação, né? Porque nas comunex evoluídas, aliás, no extrafísico, não tem nada que é velado, né? Você se manifesta como aquilo que você é. Então, quanto mais veracidade intraconsciencial a pessoa tem consigo, e quanto mais ela explicita essa veracidade intraconsciencial de uma maneira autêntica, né, eu vejo que isso também facilita o rapport com as comunex mais evoluídas. Em Fatologia, página 2, final da 5ª linha. Poderia ampliar a experiência inicial da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC? Estaria se referindo à época do professor Valdo? Não, é o seguinte, em 2002, houve um processo de transição da natureza jurídica da cooperativa, que era, digamos assim, a instituição formal que administrava, foi que fundou o CAEC, criou o CAEC, né, e administrava o CAEC, para uma natureza jurídica de associação. Por uma série de motivos foi feita essa transição em termos de natureza jurídica, porque uma cooperativa funciona, sob o ponto de vista jurídico, né, sob o ponto de vista formal, diferente de uma associação civil, que foi uma nova natureza jurídica que se adotou, né? E aí, nesse momento de transição, nós vimos que era um momento também propício para se fazer propostas novas em termos de gestão, né? E aí que foi, dentre, né, as propostas novas em termos de gestão, foi proposto o colegiado gestor. Então, o colegiado gestor surgiu no CAEC como essa proposta de dar aos voluntários, né, a oportunidade de participarem ativamente da gestão, assim, aos moldes como a cooperativa, o sistema cooperativista também permite isso, só que nos moldes da associação, isso era feito ou no âmbito, né, da Assembleia Geral de Associados, mas como a gente trabalha com voluntários, foi criado, então, esse órgão dentro do CAEC, da Associação Internacional do CAEC, para que os voluntários participassem ativamente da gestão, né, institucional. E nós tivemos muito boas experiências. Na primeira, acho que até hoje, né, mas a primeira gestão, né, da associação, que foi de 2002 até 2005, foi o nosso de teste para vermos como é que isso funcionava, né? Então, os voluntários vinham, as pautas eram colocadas a nível de decisões grupais sobre que tipo de políticas iam ser feitas, né? Como que iam ser conduzidas as questões aqui administrativas, e os debates eles eram acalorados, foi um ótimo laboratório. Aliás, o resultado do laboratório, muito do resultado desse laboratório está aqui nesse verbete, tá, gente? Porque, como nós estávamos nessa fase, né, de transição da cooperativa para a associação, eu ajudei no próprio estatuto aqui dessa nova associação, e participei ativamente, né, da implantação do colegiado gestor, a gente viu que foi um laboratório muito rico para nós fazermos essa reeducação que foi perguntado aí, né, tanto de líderes quanto de liderados, né. Foi muito positivo e vejo hoje que praticamente todas as instituições conscienciocêntricas, até onde eu me lembro, pelo menos os estatutos que eu participei, tem a previsão de se ter esse órgão, né, dos voluntários participarem ativamente da gestão, das decisões de políticas institucionais para serem implementadas. Então, o professor Valdo já estava aqui nessa época, ele já tinha mudado aqui para Foz do Iguaçu, né, mas foi nessa transição da cooperativa para a associação que essa experiência se deu, né, esse início do colegiado gestor se deu. Cris, antes de você prosseguir, nessa questão aí da experiência, eu queria te perguntar o seguinte, porque fala bastante aqui no verbete sobre a questão do holopensene, da gestão participativa, a participação dos voluntários na direção institucional. Nessa experiência, o que você tem visto, essa questão da participação, que na evolução a gente pôde observar que passa a ser um ponto crítico a participação nesse processo decisório, nessas reuniões do colegiado, onde há dos dois lados, dentro dos liderados, há uma dificuldade de progressão, de manter-se participando, que vai caindo a participação,
quanto dos líderes de aceitarem levar pontos críticos para a decisão, para esses fóruns. E aquela questão da agenda oculta, de tomar decisões e as coisas não serem bem encaminhadas. Então, como que você vê essa questão que parece ser um ponto crítico nesse processo que é a gestão participativa? Então, como eu disse, é tudo assim novo, né? Eu acho que nós estamos experimentando esse modelo. Então, eu vejo, sabe, Roberto, o nível de sustentabilidade. Eu acho que há de ter, eu acho que é um fator fundamental a questão de tantos os voluntários, eles sustentarem, porque se sustentarem energeticamente, sustentarem pensenicamente, sabe? Sustentarem a ideia, sustentarem-se em termos de disponibilidade para estar, sei lá, né, com uma periodicidade mais frequente, participando de reuniões, né? Eu acho que essa é um fator. E por parte das pessoas que estão na gestão, também terem a sustentabilidade de manterem o processo. Porque por ser algo novo, gente, é muito mais fácil reunir 3, 4, 5, ou seja, 10, 12 pessoas e decidir algo, do que você ir por uma decisão mais coletiva, mais abrangente. É mais demorado, você tem que ouvir mais, né? Enfim, tem uma série de características ali que podem parecer mais cansativas e até certo ponto que valem menos a pena. Mas o que a gente viu, até pela nossa experiência, você estava comigo nessa questão, é que é necessário essa condição de sustentar, tanto os líderes sustentarem a ideia e manterem isso, né, para motivar cada vez mais os voluntários, mas também os próprios voluntários se motivarem para isso. Então, agora, por exemplo, pegando na questão atual, nós temos um outro bom laboratório para essa condição da gestão mais democrática, da participação, da construção coletiva. A própria condição do colegiado consensocêntrico está permitindo isso. Então, hoje, por exemplo, esse final de semana, uma série de instituições, uma série de organismos já estão trabalhando no FISP, que é o Sistema de Informações para, né, o sistema de formulário de informações para o sistema de pontuação, para fazermos lá o colegiado da Conscienciologia. E nós vamos ter, pelo nosso cronograma, mais uns, sei lá, 4, 5 meses de trabalho. E esse ritmo de reuniões, de decisões coletivas, de encontros, fazem reunião do colegiado de intercooperação, valida aquilo, vai ter que ser mantido. Então, vamos ver o quanto é que nós temos de fôlego para sustentar essa participação. Porque eu vejo assim, que por um lado, existe, às vezes, um clamor, até certo ponto, não vou falar exigência, né, mas até uma carência das pessoas de participarem ativamente, mas elas não sustentam isso, porque isso demanda mais energia, isso demanda mais, digamos assim, acuidade, isso demanda a pessoa ela ficar mais centrada naquilo que ela, né, pensa, no que ela quer. Né? Isso demanda uma organização a nível de agenda para que a pessoa tenha mais disponibilidade, não só de tempo, mas disponibilidade pensênica, porque muitas vezes, quando nós estamos inseridos nesse processo de decisão coletiva, os amparadores começam a nos colocar uma série de ideias, né? Naquela pessoa, numa outra pessoa, e se nós não temos espaço mental para dar voz aos amparadores, para que a gente possa ser inspirado, eu coloco isso aqui na fatologia, essa interação, amparo de função e voluntariado. Se a gente não tem espaço mental para dar voz aos amparadores, para que eles possam falar conosco, para que eles possam nos inspirar, se a gente não tem espaço mental para que a gente possa, inclusive, elaborar ideias diferentes daquilo saindo da obviedade, que é o que está aqui, que o Arlindo perguntou também, fica difícil. Então, demanda toda uma reorganização, tanto a nível individual, quanto pessoal, quanto grupal, né? Porque achar que o processo de participação, de democracia, dentro do contexto paradigma consciencial, é algo, digamos assim, que é só ir lá, participar, votar, falar e depois ir embora, e eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que tem, assim, todo um preparo holossomático, intraconsciencial, de disponibilidade para que as pessoas possam efetivamente serem úteis e aprenderem com esse processo. Isso eu respondi. Roberto, nós somos 50 autores de Conscienciologia. Nas reuniões que nós fizemos hoje, foi a terceira, para preencher o formulário, os formulários relativos à formação do colegiado. Na primeira reunião tinha 5, ontem 4 e hoje 7 autores. Isso responde ao que você está questionando, o fato em si. Né? Quero só complementar mais um pouquinho. Só deixa
que eu acho que é o momento, quando eu estava presente na construção do modelo do colegiado, e é uma coisa nova, certo? Onde ambos os lados, que é um só, mas naquele momento a gente põe os liderados e os líderes, eles têm que aprender um novo paradigma. É isso aí. Então, cabe a ambos, né? Eu vejo que falta, assim, o aprofundamento nos objetivos, na funcionalidade, para a gente entender qual o nosso papel, certo? E, às vezes, não importando o lado, uns vão entender mais, outros não vão entender tanto. Então, a gente se colocar na função até de amparador, de preceptor, de explicar, de esclarecer, sabe? Porque às vezes o mau juízo daquela solução tomada em petit comité, ela alastra. E ela esvazia, entendeu? Então, quando chegar, ter o bom senso de minimizar, ter o papel do bombeiro, entendeu? Porque nós estamos no momento de construir. E essa construção vai exigir de nós muita reciclagem, porque é algo novo. Nesse momento é importante, muito mais do que naquela época, fazer um colegiado para o CAEC. Eu vejo, sabe, Malu, que estava refletindo aqui, eu acho que aquela oportunidade que nós tivemos, né, que continua, foi tipo um balão de ensaio. Eu acho que quem vivenciou, quem está vivenciando, quem está aplicando isso, eu acho que tem mais sinapses, que é uma coisa que é a próxima pergunta aqui, que eu já vou fazer o link, tem mais sinapses para entender como que é essa questão da participação mais coletiva, entende? Já criou mecanismos, já teve oportunidade de, ao menos, refazer suas sinapses, suas rotas pensênicas e criar mecanismo para entender como é que ela pode exatamente contribuir mais dentro desse processo mais colaborativo. Eu ia contribuir com isso, que eu passei essa experiência aí do colegiado gestor. Eu acho que uma das qualidades assim mais marcantes para mim, pelo menos, foi a autoconscientização, exatamente da responsabilização que a gente tem com a instituição na época, né, o CAEC. E assim, e agora está sendo a compreensão exata da facilidade e das dificuldades que a gente tem nesse papel de gerenciar, sabe? Então, assim, resumindo, é a autoconscientização do papel da evolução. Cris, eu acho que tem a ver com o que você coloca na teoria, na segunda, que é a teoria do desenvolvimento do epicentrismo, e a quarta, que é a teoria da igualdade de oportunidades evolutivas. É o momento, não é? É o momento. É o momento. Porque esse epicentrismo que a gente está colocando aqui, nós não estamos falando dos epicentros que fazem parte do Conselho de Epicons, nós estamos falando justamente dessa condição da autoliderança, né? Da pessoa sustentar essa autoliderança e fazer valer essa autoliderança, né? E outra teoria que você coloca, da igualdade de oportunidades, é exatamente isso. Todos têm oportunidades iguais, independente da função em questão, e eu vejo que assim, houve um crescendo, né? Colegiado gestor, essa própria experiência do Conselho dos 500, que nos deu também uma noção de como que nós estamos funcionando para chegar nesse momento de construção né, da estrutura e da composição do colegiado da Conscienciologia. E que você termina com a teoria da responsabilidade compartilhada. Exatamente. Né? Perfeito. Todos somos responsáveis, né? Na página 3, segunda linha, poderia falar sobre as neossinapses advindas com a implantação de modelos de gestão horizontalizado? Então, acho que, assim, foi falado bastante sobre isso, né? Mas tem que se criar neossinapses, porque a pessoa ela vai abrir mão ou da condição de mandar, de decidir, né? de ter uma posição mais verticalizada, de cima para baixo, e ela vai aprender a compartilhar. E até ela vai aprender a se manifestar na gestão, na administração horizontalizada. É necessário que todos assumam a sua responsabilidade, todas as pessoas elas façam validar as suas ideias, né? E coloquem isso, explicitem isso, se manifestem nesse sentido. Né?
Em Fatologia, página 1, segunda linha, poderia explicar como funciona na prática a descentralização por delegação da autoridade? Olha, na prática, o que funciona é você abrir mão de determinadas tarefas e pedir para outras pessoas fazerem isso. Outro dia eu estava assistindo até um curso da professora Malo, que ela estava falando que é muito importante quando a gente pensa e analisa com critério se a nossa presença, a nossa participação em determinado contexto é realmente necessária dentro daquilo que vai ajudar melhor o grupo, não é isso, Malo, que você estava falando? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela abre mão de determinadas posições, ou cargos, ou atividades, ela abre espaço para que outras pessoas venham e façam aquilo. E agora, a descentralização por delegação da autoridade é você começar a delegar tarefas, você delegar autoridade, você delegar poderes que antes ficavam centralizados em uma pessoa, em um grupo, para outras pessoas ou para outros grupos, né? A ausência pode ser mais educativa e cosmoética do que a presença. Do que a presença. Quando a pessoa sai e deixa outros terem a experiência que ela precisa ter. Então, aquela pessoa que está precisando ter, não adianta você ser ótimo no que você faz e estar ocupando o espaço de muitos. Isso acontece indefinidamente, né, Cris? Cristina? Nessa linha do que ainda o Roberto perguntou, né, eu notei aqui uns itens que eu acho que é essencial, também participei desse processo aí. Claro que foi liderado pela professora Cristina, no colegiado, que o grupo da Aracê abriu mão para o novo grupo que chegou. E eu percebi que, e no Conselho dos 500 também, itens como paciência, diplomacia, reeducação sináptica, saber falar, saber ouvir, saber calar, saber acolher, saber o momento de sair, como a professora Malo falou agora, saber o momento de reciclar o processo de energivorismo. Eu estou participando do processo da dinâmica da monarquia. É muito sério o processo de energivorismo que a gente tem ainda. O grupo, como todo grupo tem isso, de querer energia, de querer o processo do egão. Saber ser bombeiro, saber o momento de bater na mesa, né, e falar, espera aí, pessoal, tem boi na linha. Então, tem que saber esses momentos todos. Como o professor Valdo fazia, batia na mesa e falava, espera aí não. Então, isso tudo é discernimento. Então, eu acho que queria que você comentasse aí essa questão que você falou, então, desse processo aí. Qual processo, Cláudio? Você falou tanta coisa. Essa questão desse teu amadurecimento nesse processo, por exemplo. Então, já vou um pouco mais adiante. Nesse colegiado novo que a gente está formando aí, a gente tem 6 funções. Funções articuladora, consultiva, deliberativa, fiscalizadora, mediadora, propositiva. Como é que você vê a condição do papel saneamento, intervenção também? Até que ponto também esse colegiado novo deve ter uma função de intervenção? Assim, Cláudia, olha, eu só queria falar assim que eu acho que agora, se a gente entrar nessa discussão do novo colegiado, eu acho que isso vai demandar uma outra reunião, tá? Então, existem os canais, os fóruns apropriados aí para a gente debater. Eu fico numa condição muito assim desconfortável, porque eu estou na comissão que é pró-colegiado, então eu me sinto até certo ponto até impedida de ficar falando aqui publicamente, né, o que eu acho. Então, assim, eu acho que vocês vão ter a oportunidade de debater isso internamente e no próximo colegiado de intercooperação, acho que vai ser um fórum super amplo para todo mundo colocar as suas ideias dentro da sua proposta, tá? Eu queria voltar aqui para a questão do colegiado gestor, que eu acho que vai ser melhor. Só um parênteses, bem rapidinho, com relação a essa questão do tema do verbete e o momento em que estamos vivendo na construção do colegiado. Logo no início da tertúlia, você comentou que há uma diferença. Você poderia depois, você que sabe, comentar a respeito, fazendo um contraponto do que há de diferença entre o verbete, que você colocou que já havia antes feito, né, e o momento desse colegiado, como que está sendo preparado, as diferenças que há, para deixar mais claro. Eu acho que eu vou aproveitar e falar isso agora, sabe, assim, olha, o colegiado gestor é uma estrutura institucional das instituições conscienciocêntricas, tá? É um órgão que é previsto nos estatutos das instituições conscienciocêntricas e que tem como um dos principais objetivos, né,
reunir os voluntários para que eles tomem as decisões, para que eles participem das decisões de gestão daquela instituição conscienciocêntrica. Tá? O colegiado da conscienciologia é uma proposta que veio a partir de um verbete do professor Valdo Vieira, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, chamado DAC, né? O verbete é o colegiadologia, como eu disse, e tem como finalidade, como o professor Valdo coloca, substituí-lo em alguma das funções que ele exercia. Né? Então, ele fez essa proposta justamente após a dessoma dele. Neste momento específico, está se trabalhando, através de movimento grupal, de movimento coletivo, né, para permitir que todos os voluntários da conscienciologia participem da elaboração das bases desse colegiado da conscienciologia, que tem uma abrangência maior, né? Tem uma abrangência que não é restrita a uma instituição conscienciocêntrica específica. Agora, houve uma sincronicidade o verbete ficar pronto, a gente está na semana da paradireitologia e ter a oportunidade de apresentar aqui justamente nesse momento em que está havendo, né, algo que esse colegiado da conscienciologia é algo maior, né, é algo com escopo, com finalidades maiores, ele não é restrito a uma instituição conscienciocêntrica. Cristina? Tá? Na verdade, você está falando da tua experiência do colegiado anterior, é isso? Isso. Aqui na fatologia, você fala em ambiente de liberdade de expressão democrática. Eu queria ver como é que você vê isso. Eu queria saber como é que você vê essa questão da liberdade de expressão diante do medo das consequências deliberativas. A gente poderia falar numa pseudo-liberdade de expressão? Olha, eu acho que a liberdade de expressão, ela existe. Todos nós somos livres para nos expressarmos, entendeu? Eu acho que a liberdade de expressão, no nosso ambiente conscienciocentrológico, há liberdade de expressão. As pessoas, elas podem se manifestar. Então, mas aí vamos por partes. A liberdade de expressão existe. Agora, o medo que a pessoa sente, né, que você está colocando aqui, né, o medo do... Como é que você colocou? Isso. O medo das consequências deliberativas, aí é uma questão pessoal, porque às vezes a pessoa, ela se sente amedrontada, ela fica com receio de se expor, de exercer o seu direito de liberdade de expressão, entendeu? Por eventuais ou possíveis consequências que a pessoa acha que vai ter. E, na verdade, nem sempre isso acontece. Então, eu acho que dentro do nosso ambiente aqui conscienciológico, da própria CCCI, nós temos que assumir essa liberdade de expressão. Esse ambiente aqui, ó, é um ambiente de liberdade de expressão, de debate, vários outros fóruns estão sendo construídos para isso. As instituições conscienciocêntricas têm esse objetivo, né, existem espaços e são libertárias, que a próxima pergunta aqui, ó, como seria a estrutura organizacional libertária? Então, justamente estruturas que permitem uma maior liberdade de manifestações, né? E a própria estrutura, por exemplo, do voluntariado é isso. A partir do momento em que você não tem que bater cartão, que você não tem ponto, que você não está, digamos assim, submisso a algum tipo de remuneração em que há aquela barganha, né? Você tem que fazer o que mandar porque você recebe um salário. Então, o próprio sistema de voluntariado nosso permite cada vez mais essa liberdade de manifestação. Claro que com responsabilidade, com ponderação, com racionalidade, né? Não é também a pessoa sair deslocada e fazer o que ela quiser. Eu acho que dentro de uma condição de grupalidade, esses fatores também, né? Da ponderação, da racionalidade, disso que o Cláudio falou, que até é uma técnica que eu coloco aqui, você saber ouvir, você saber falar e você saber calar. Tem momento que a pessoa tem que calar a boca mesmo. Ó, boca fechada, porque se falar vai piorar mais o contexto, ou não vai ajudar. Então, aquele princípio cosmoético, muito ajuda quem não atrapalha, eu acho que também faz parte dessa manifestação libertária, porque você vai estar, a partir da sua manifestação, da sua liberdade de manifestação, você tem que respeitar a liberdade do outro, né? Então, os seus atos, eles não podem invadir, não podem sobrepor, não podem justamente ferir a liberdade alheia. Então, quanto mais a gente está num contexto grupal, mais atento nós temos que ficar a essa realidade para que a gente não fira, né, direitos e para-direitos alheios. Tá? Cristina, aqui em cima, Elisete.
Na fatologia, você coloca aqui algumas profilaxias, e entre elas, a eliminação da agenda oculta. Queria que você exemplificasse como é que isso ocorre, esses grupeiros, as agendas ocultas. Então, acho que a gente falou da agenda oculta um pouquinho mais no início, Elisete, assim, resumidamente, a agenda oculta são aqueles assuntos que são tratados por estruturas, né, não formais, muitas vezes, né, de poder ou de decisão por um grupo de pessoas, e elas não são explicitadas, né? Então, existe uma agenda que ela é explícita, os pontos lá do que são falados, né, do que é trazido de uma maneira mais formal, vamos assim dizer, mas tem determinados assuntos, determinados temas que só determinadas pessoas participam das decisões. Então, seria assim, um grupo atua de forma velada, isso, manipulando. Muitas vezes com esse sentido mais manipulatório. Entendi. Tá? Obrigada. Em Fatologia, página 2, terceira linha. Peço gentileza explanar a adoção do poder com ao invés do poder sobre. Então, é você justamente fazer o compartilhamento do poder. Ao invés de você impor o seu poder, de você impor a sua decisão, né, de você impor a sua opinião, você compartilha, você ouve, você forma consensos, né? Então, essa que é a adoção do poder com, né, sobre o poder, ao invés do poder sobre. Em Parafatologia, página 2, sétima linha. Levando-se em conta a importância da destreza parapsíquica, permitindo enxergar além da obviedade dos fatos, tal habilidade seria um ponto prioritário como critério de escolha do perfil dos voluntários a comporem um colegiado gestor conscienciocêntrico. Olha, o colegiado gestor conscienciocêntrico, ele é formado por todos os voluntários, né? Todos os voluntários de uma determinada instituição. Então, eu vejo que essa habilidade, né, de enxergar além da obviedade dos fatos através da paraperceptibilidade é uma habilidade que deve ser cultivada, qualificada e efetivamente manifestada por todos os voluntários, né, não só enquanto participam do colegiado gestor das suas instituições, mas no seu dia a dia, na gestão, na atuação, né, na sua manifestação intrafísica como um todo. Em Pensenologia, página 1, primeira linha. Favor discorrer e, se possível, exemplificar a respeito do holopensene pessoal das decisões coletivas. Então, esse holopensene pessoal das decisões coletivas é quando a pessoa ela se propõe a efetivamente contribuir com decisões que sejam coletivas e ela não se sentir antagonizada, ela não antagonizar quando essas decisões de caráter coletivo, o resultado dessas decisões contrariarem a sua decisão pessoal. Então, se você está no contexto coletivo, mesmo com o seu contributo, com a sua contribuição, chega a ser um resultado. Vamos supor que aquele resultado seja justamente o contrário, o oposto, né, o diferente daquele que você pensa que é o melhor, ou que, né, na sua opinião, é o mais, né, cosmoético, ou que seja. Mas aí você não pensenizar contra, entendeu? Então, manter essa disponibilidade, essa disposição, muitas vezes, até mesmo, de abrir mão, de ceder da sua opinião em prol do coletivo. Tá? Professora Cristina, aqui. Na página 7, por gentileza, você fala em comprometimento, você fala em paradeontologia. Eu gostaria de duas abordagens. A primeira é esclarecer mais sobre a paradeontologia, não necessariamente essa aplicada ao comprometimento, mas o conceito de paradeontologia. E, em seguida, eu gostaria de saber se, nesse entrosamento, aí vai para a parafatologia, na página 2, terceira linha, quando você fala do entrosamento de consins e consciex em campo bioenergético deliberativo. O que eu quero saber, além do conceito de paradeontologia, é a incidência dessa paradeontologia nesse contexto de campos bioenergéticos deliberativos. Então, a paradeontologia, Graça, digamos, a gente pode dizer que é uma especialidade, né, que vai justamente estudar a questão dos paradeveres, né, tá? A deontologia é uma ciência que estuda os deveres, principalmente, né, na condição, às vezes, profissional, né, isso, mas a gente pode expandir isso e fazer da paradeontologia uma ciência, uma proposta de abordagem dos paradeveres, né, dos nossos paradeveres. Por isso que eu falo aqui, né, da responsabilidade intermissiva, é a base do paradever. E sobre a sua questão da incidência da paradeontologia
nessa interação, eu vejo que tem tudo a ver, porque a partir do momento em que, o que até a Malu estava comentando no início aqui, a partir do momento em que o intermissivista, ele assume esse para-dever a nível de contribuição dentro de uma Max Proex, dentro de um engajamento grupal, e as oportunidades, ou uma das oportunidades que nós temos aqui é num ambiente organizacional que é a gestão conscienciocêntrica, mas isso pode ser em qualquer grupo também, ou num colégio invisível, né? Enfim, num contexto de grupo, num contexto coletivo, ele dá margem para que não só, digamos assim, recobrar, né, esse senso paradeontológico, vamos assim dizer, dos seus paradeveres, como permitir essa interação maior dos amparadores. Em termos de ideias, em termos de insights, em termos de atuações. Sabe, Graça, isso acontece assim, tem acontecido muito comigo. Normalmente, sempre aconteceu, né? Pelo menos quando eu estou na minha área assim, de atuação, que é essa área mais jurídica e para-jurídica. Então, você está... Eu falo que... eu fico... Por isso que eu falei da questão da disponibilidade pensênica, porque quando eu tenho um assunto sobre minha responsabilidade, eu fico alocada para aquele tema. Não que eu fico no monoideísmo, numa ruminação daquele assunto, mas eu trago aquele assunto de uma forma permanente para a minha agenda intraconsciencial. Sabe? Aquele ponto, ele fica permanente ali. E seja lendo algo, ou seja fazendo assim as atividades mais corriqueiras, você está lá debaixo do chuveiro, escovando os dentes, e vem uma ideia, sabe? E a minha convicção é que aquilo é uma inspiração extrafísica. Então, a minha sinalética aponta isso, né? E é tão preciso que eu não tenho dúvidas. Então, isso tem me ajudado muito nas minhas atuações aqui em termos de voluntariado, dentro da área que eu tenho atuado, que eu tenho me proposto atuar, essa interação com os amparadores e até mesmo a nível de desassédio, de assistência, em termos de consciex, porque em determinados momentos na sua TENEPS, quando você está trabalhando na sua TENEPS, questões relacionadas àquele assunto, aqueles assuntos que são prioritários dentro do contexto do voluntariado, do trabalho grupal, eles aparecem e situações ali são resolvidas, né? Seja de uma forma independente de você pautar isso, você colocar numa para-pauta em termos de atuação, mas isso, o contexto todo acontece em termos de assistência pela sua própria predisposição em estar ajudando, em estar atuando enquanto mini-peça. Ô Cris, eu aqui, por gentileza. Quando no fórum a gente vem falando bastante sobre mediação, só como sugestão, não caberia dentro da fatologia ou na perfilologia, e até como parte do colegiado gestor conscienciocêntrico, a palavra mediador, como você vê isso? Eu acho que cabe sim, Domingos. Eu acho que a mediação, ela é cada vez mais, né, ela tem que estar presente na nossa manifestação diuturna, cotidiana, né? Todo instante nós estamos fazendo esse papel da mediação. Eu acho que cabe, eu vejo que acho que não foi mencionada a condição da mediação aqui, né? Mas, por exemplo, quem está conduzindo ali uma reunião de colegiado gestor, ele tem que usar desses atributos do mediador, né? De ouvir, de permitir, pelo menos, que as pessoas falem, né? De dar oportunidade para que as pessoas explicitem aquilo que elas estão pensando. Eu acho que cabe sim. Obrigada pela contribuição. Cris. Obrigado. Cris, aqui no ar. Oi. Eu, lendo o verbete, eu não percebi você tratando do tema, não sei se... Queria até saber a sua opinião sobre isso, sobre o voto de Minerva. Uhum. Qual que é a sua opinião no âmbito aí do colegiado gestor, do voto de Minerva? O que você acha? Você está falando do voto decisivo? Se você acha se você acha que é importante ter, se você é contra, é a favor. Olha, Rodrigo, na nossa experiência, pelo menos na minha experiência de colegiado gestor, seja no CAEC, seja em outras instituições, até mesmo na própria Juriscons, né? Acho que ainda não surgiu uma oportunidade para a gente ter a condição ali do voto de Minerva, né? Que é o voto que vai decidir.
Mas eu vejo assim que cada vez mais a gente tá caminhando para um processo até que vai além do voto, né? Hoje as propostas aí que estão surgindo do sistema de pontuação, em determinados contextos, na minha opinião, em determinadas situações, elas são até mais avançadas do que o próprio voto, né? Porque se dá oportunidade para que as pessoas elas possam ponderar entre aquilo que é os fatores mais positivos, os fatores negativos, os fatores favoráveis, como está sendo proposto aí pelo FISP. Eu acho que essa condição do voto de Minerva, ela tem que ser utilizada com muita cautela, entendeu? Principalmente pela legitimação de quem dá o voto de Minerva. Seja por quem profere o voto de Minerva, da forma como é legitimado aquele que vai proferir o voto de Minerva, né? Então, acho que nesse processo de aprendizagem grupal, que nós estamos falando dentro do contexto aqui do verbete do colegiado gestor, que é uma condição mais horizontalizada, existem situações em que é preferível não se ter o voto de Minerva, entendeu? Mesmo que as decisões tomem um rumo que não seja melhor, mas aí o erro vai dar a oportunidade das pessoas aprenderem, tá? Então, eu vejo assim com um pouco de cautela essa condição do Cristina, para colaborar com o Domingos, o voto de Minerva, Rodrigo. O voto de Minerva, ele barateia a democracia, entende? O ideal é que haja o diálogo. Não, exatamente, o ideal é esse. Se não conseguiu chegar numa conclusão, então é sinal de que ainda não há condições de tomar aquela decisão. Então, vamos reunir novamente, vamos refletir, vamos ler, vamos pensar, e numa próxima oportunidade, quem sabe a gente não consegue fazer isso. Então, o voto de Minerva, realmente, o ideal é que ele seja excluído. Cristina, falando sobre isso aqui, tem um trecho na decisão que você fala em maioria simples de votos. Seguindo a linha aí da Nádia, seria essa a melhor opção? Olha, na versão do colegiado gestor que eu conheço, tá, e que foi implantado, que fez parte de uma primeira experiência, a decisão era tomada por maioria simples de voto. E aqui, levanta a mão, quem concorda. Mas o que eu estou falando, hoje já existe essa proposta da própria democracia pura, que à época aqui, né, a gente nem tinha conhecimento da teoria do professor J. Vasconcelos, em que está propondo novos métodos, né, que não seja a votação, principalmente para permitir que as pessoas ponderem entre aquilo que seja desfavorável e favorável. Agora, esse exercício da ponderação, de analisar os prós e contras de uma determinada decisão, eu vejo que também pode ser tomado na hora da pessoa se manifestar e expressar o seu voto, ou seja, ela expressar a sua opinião, ela decidir, entendeu? O sistema de pontuação que está sendo utilizado agora, ele é muito favorável porque justamente ele dá oportunidade para que esses aspectos, tanto mais favoráveis ou desfavoráveis, como eu disse, eles apareçam, né? E diminui um pouco o imediatismo em termos decisórios, né? Mas o exercício da ponderação, da reflexão, né? Até mesmo da pessoa ela fazer consigo, não, eu penso dessa maneira, que é aplicar até lá o próprio princípio das crenças que a Malta falou, né? Eu penso dessa maneira, mas o que seria uma maneira diferente da que eu penso? Então flexibiliza muito mais a pensanidade pessoal, flexibiliza muito mais, né, a ideia das pessoas, quando ela consegue, mesmo ela já tendo um posicionamento, ela ponderar para fatores que seriam contrários àquilo que ela tem. Eu acho que dá um abertismo maior. Mas numa questão assim, sabe, mais coletiva, Elisa, eu vejo que em determinados momentos o voto ainda é válido. Eu ainda penso que a utilização do voto, quando não há um consenso, né, quando não se chega a um consenso, ele ainda é válido. Com esse quórum. Porque senão... Existem determinadas situações que você precisa de um quórum qualificado, a gente sabe isso, a gente que é da área do direito surge isso. Mas se a gente ficar dependendo da presença o tempo todo, a gente ficar dependendo da presença a todo instante, um número mínimo de pessoas, nada vai para frente. Entendeu? Principalmente em situações institucionais, como as decisões realmente tinham que ser tomadas.
Gente, eu vou pedir licença para vocês, porque eu tenho algumas perguntas aqui dos teletertulianos e eu gostaria de respondê-las, tá bom? Eu fico à disposição de vocês depois, se tiverem alguma pergunta a mais, mas eu preciso dar uma atenção aqui para eles. Muito bem. Então, em pensenologia, página 1, quinta linha. Poderia relacionar o holopensene grupal da interassistencialidade com o tema do verbete? Olha, eu vejo que tem tudo a ver. Quando você passa a participar de fóruns em que há essas decisões coletivas, em que se dá a oportunidade, a todo momento nós somos assistentes e assistidos. Então, essa condição da interassistencialidade, ela se impõe. Você assiste com as suas ideias, com o seu esclarecimento, você é assistido pelas ideias dos outros, pelo esclarecimento que as outras pessoas fazem, pelas posturas, observando como as pessoas se manifestam, tem a interação dos amparadores nesse contexto. Então, eu vejo uma correlação muito presente entre a temática do verbete e o holopensene grupal da interassistencialidade. Enfatologia, página 2, 10ª linha. Comente, por favor, a profilaxia das panelinhas e grupelhos de poder e, a seguir, a dissipação da rádio peão e das conversas de bastidores. Então, quando você tem uma oportunidade em que você possa justamente convocar todas as pessoas a decidirem, a participarem, a colocarem as suas ideias, né? E passa a ser também um fórum de informação, de exposição, acho que você faz a profilaxia. Acho não, né? A gente sabe disso, nós vivenciamos isso. Você faz a profilaxia dessas panelinhas, né? Dos pequenos grupos que vão, só eles, né? Decidir algo que às vezes nem estão tão legitimados para isso. E também diminui-se bastante, né? Vai se dissipando a rádio peão. O que é rádio peão? É aquela comunicação informal, aquela comunicação de bastidores. E tem um agravante, porque quem conta aumenta um ponto. Então, a situação ela passa a ser cada vez mais distorcida, digamos assim, oportunidades de distorção, as facilidades de distorção do que seja a veracidade dos fatos fica muito maior quando não se tem, né, oportunidades de fazer uma explicitação grupal mais coletiva. Em parafatologia, página 2, 6ª linha. Pode relatar alguma experiência pessoal relacionada ao autodomínio energético para não sucumbir aos engodos argumentativos? Eu tenho várias. Então, assim, olha, quando a gente está em ambientes, né, ou em reuniões, então, vou falar lá, estou numa reunião de um determinado grupo. Então, começa a pessoa com determinados tipos de argumentos, né, em que ou são falaciosos, ou são argumentos de autoridade, né, em que a pessoa usa uma figura de autoridade para fazer valer o seu argumento, né, ou são argumentos, inclusive, ad hominem, em que a pessoa ela vai contra, né, o argumentador e não contra o argumento, contra a pessoa em si e não contra o argumento. É necessário que você tenha um bom domínio energético, primeiro, em alguns momentos, para você se encapsular e não se deixar contaminar e atingir por aquela exacerbação energética, ou até aquela intencionalidade mais ambígua, muitas vezes patológica, no sentido do convencimento pelo convencimento. Esse autodomínio energético também ajuda você a raciocinar melhor e não deixar seu emocionalismo exacerbar, porque muitas vezes isso vai acabar pegando no seu psicossoma. Então, você tem que bancar com energia para justamente ter uma estabilidade emocional e, principalmente, uma clareza de pensamento. Então, se dentro de um determinado contexto, né, em que a manipulação com as palavras, a retórica, né, as formas argumentativas mais, né, voltadas à condição da manipulação mesmo, da distorção dos fatos, ela se impõe, é o domínio energético, é o estado vibracional, é o estado de lucidez, é o estado da racionalidade, da ponderação que você tem que manter, e nesse fator a energia é fundamental. Você faz isso através da energia. Tá? Na parafatologia, página 2, 5ª linha de baixo para cima. Pode aprofundar o rastilho do assédio intragrupal em função de antagonismos, melindres e suscetibilidades veladas? Isso acontece assim, ó, as pessoas têm situações mal resolvidas umas com as outras. Tá? E aí, em contexto em que essas pessoas se encontram, que elas estão decidindo num fórum mais coletivo, né, isso é explicitado muitas vezes, ou pela comunicação não verbal, ou por alguma intervenção que a pessoa faz,
que energeticamente você vê que já vai mais quadrada, vai mais enviesada, né? Ou por uma observação que a pessoa faz e ela carrega nas tintas, na verdade, o que ela está contrapondo é a pessoa e não o argumento, e isso vai gera um distúrbio assim, no grupo muito grande. Tem algumas reuniões a gente percebe isso, né? Em que há uma animosidade, há um tipo de antagonismo ali, ou, como a gente falou, suscetibilidades, melindres, poderiam ser resolvidos numa conversa, numa explicitação franca, mas como aquilo não é colocado, então fica enviesado, e isso vai gerando um assédio, um distúrbio, um pertúrbio, né, grande dentro do contexto da reunião, da decisão que está sendo tomada ali. Tá? Então fica um rastilho, né, fica um veio assim, que a gente nem sabe de onde vem, mas aquilo está presente. Em paradoxologia, pode esclarecer o paradoxo de as decisões em colegiado mais demoradas serem mais eficientes se comparadas às decisões monocráticas mais rápidas? Então, aquilo que eu comentei, você decidir sozinho, você pode decidir muito mais rápido, né? Só você, 2 ou 3 pessoas, você toma a decisão, está correto. Mas quando isso se aplica numa condição de grupo, quando a sua decisão ela envolve outras pessoas, elas não são mais eficientes. Porque muitas vezes aquilo que está sendo decidido está indo contrário, não está respeitando, você não está ouvindo, né, não vai ser benéfico para as demais pessoas. Então, uma questão que a gente observava, que se observa ainda nas reuniões de colegiado gestor, é que elas tendem a ser um pouco mais demoradas, você precisa mais de tempo, porque você precisa ouvir as pessoas. E junto com ouvir as pessoas, você precisa favorecer que as pessoas ponderem, né? Então, se dá a impressão de que se está desperdiçando tempo, de que se está perdendo tempo com aquilo, mas não é, está se qualificando justamente as relações interconscienciais. Incompetência, página 5, por favor, comentar os itens 5. Deliberar. Deliberar é você apreciar algo e você decidir a respeito de algo, né? Deliberar, exclusão de voluntários em decisão final. Em alguns contextos, quando se há algumas propostas, né, de que voluntários sejam afastados ou sejam excluídos mesmo do contexto do grupo, isso pode acontecer, inclusive para proteger, para preservar o próprio voluntário, além do grupo, mas o próprio voluntário. Essas decisões elas podem ser tomadas a nível do colegiado gestor, né? Ou seja, quando possível, no sentido de preservar ao máximo ali a pessoa, você expor aquilo e ter uma decisão conjunta a respeito da necessidade daquela pessoa se afastar do grupo. Tá? Normatizar os casos omissos do estatuto. Então, muitas vezes a gente prevê nos nossos estatutos determinadas situações, mas que no dia a dia nós vemos que o estatuto não cobre todas as situações. Então, o colegiado gestor pode ter essa opção de, numa situação que não está prevista ali, numa situação nova, né, ele deliberar, ele aprovar, enfim, ele discutir casos que não estão normatizados no estatuto. Em trafarologia, página 6, poderia falar sobre 4, emocionalismo. Então, é justamente aquele caso que eu estava comentando do rastilho, né, do assédio intragrupal. É quando a pessoa ela começa a ficar extremamente com as suas emoções exacerbadas e ela perde a sua racionalidade, né? Então, às vezes a pessoa se altera, né? Ela fala coisas que ela não queria falar e nem era o local de falar ali, tá certo? Então, fica numa condição extremamente mais psicossomática do que mental somática. O forfé é a omissão deficitária, como está colocando aqui. Quando a pessoa ela tira o corpo fora, né? Então, quando a pessoa, muitas vezes, ela até critica, ela faz sugestões, ela faz uma série de contribuições, quer fazer contribuições para a instituição, mas na hora mesmo de ir lá, de bancar, de sustentar a sua decisão e até mesmo de botar aquilo em prática, ela, saída pela esquerda, né? Ela tira o corpo fora. Fazer muita onda e não fazer nada, né? Inautenticidade. A inautenticidade, também nós já falamos um pouco sobre isso, né? É quando ela passa a não manifestar, não explicitar a sua pensenidade, né? Ela passa a ser inautêntica, a ser insincera, né?
ela não coloca aquilo que ela pensa, ou ela fala de uma maneira assim muito enrolada, sabe? Tem pessoas que propositalmente elas já não vão na objetividade porque pensam que falando muita coisa aí ninguém vai entender muito mesmo, então no final, vocês não sei se vocês já viram, né? Então ultimamente na política até tem se colocado alguns exemplos nesse sentido, né? A pessoa fala palavras, fala até difícil, mas no final você fala o que a pessoa quer falar aqui? Entende? Não tem muita objetividade e às vezes isso é feito de forma proposital. Tá? A inibição é aquilo que estava, perguntou ali, né, da pessoa se inibir, ela se deixar, né, sentir medo dela se sujeitar a qualquer tipo de holopensene repressor, né, e ela não colocar os seus pontos de vista, não explicitar o que ela pensa. A inobjetividade, dentro daquilo que nós já colocamos também, né? Circunlóquios, discursos deslocados, muita retórica, né? E a pessoa vai enrolando assim dentro do contexto e no final fica todo mundo confuso, ninguém sabe direito o que está sendo falado, nem a própria pessoa, ela nem consegue mais coordenar os pensamentos dela. E a manipulação, o uso do argumento de poder, né, em que se usa de uma autoridade para poder validar ou legitimar o seu argumento, em detrimento dos próprios fundamentos. E o argumento ad hominem é aquele em que você ataca, né, em que você é antagônico à pessoa e não ao argumento que ela coloca. Em fatologia, na página 2, terceira linha. Pode ampliar o conceito de um engajamento no processo decisório institucional? Sobre esse aspecto decisório, quando há votações para tomar alguma decisão, o que pensar das decisões por maioria simples, a maioria absoluta ou unanimidade? Ou isso vai depender da pauta? Olha, eu acho que isso vai depender da pauta, mas isso vai depender também da maneira como o grupo se organiza, né? Por unanimidade, eu acho que é muito difícil você exigir que uma decisão seja tomada por unanimidade. Unanimidade é algo que não faz parte, eu acho, muito da nossa condição aqui, porque, já dizia, né, o ditado, unanimidade é burra. Então, não se espere unanimidade, né? Você pode ter um consenso em que as pessoas, no consenso, elas vão abrindo mão dos seus pontos de vista para justamente chegar até, muitas vezes, a um terceiro elemento. Tá? Agora, a maioria absoluta, em alguns contextos, em alguns assuntos, né, em que há realmente a necessidade de se ter a presença, né, mais maciça das pessoas, ela pode ser colocada. Mas eu acho que a maioria simples decide quem está aqui, desde que seja dada a oportunidade para que todos tenham participado, eu acho que é o melhor. Né? E na parafatologia, página 2, quinta linha, você pode comentar o uso e o refinamento da sinalética energopsíquica pessoal, subsidiando as condutas pessoais nas reuniões de grupo? Então, é aquela condição que eu tinha colocado, né, que é muito importante a pessoa atuar nesses contextos de decisão coletiva e participação grupal com o seu parapsiquismo. E as sinaléticas, elas são são um fator fundamental nessa questão. Então, a pessoa, quando ela já tem a sua sinalética mapeada, né, ou ela está mais aberta a níveis de canais paraperceptivos, ela recebe uma série de sinais, né, a própria sinalética já é isso, para indicar, para que a pessoa ela se contextualize naquele momento, tanto do seu ponto de vista intrafísico, como do seu ponto de vista extrafísico. Porque muitas questões existem, como se diz assim, uma para-reunião, um para-encontro acontecendo junto, né, da reunião intrafísica. Então, usando aqui algumas técnicas que eu falei, a técnica de saber ouvir, de saber falar e saber calar. Tem horas que até você tem a intenção de falar alguma coisa, você até pensa que aquela informação, aquilo que você vai colocar pode ajudar, mas pimba, bate uma sinalética, né? Acontece comigo, olha, cale-se, calada, não abra sua boca, calada, não vamos abrir a boca. Né? Em determinados contextos em que há momentos de amparo profundo, que os amparadores chegam para inspirar, às vezes tem uma pessoa que normalmente não fala nada ali, está mais calada, né? Está mais retraída na condição grupal, ela abre a boca, você olha para a pessoa, bate a sua sinalética, nossa, ali
está uma voz lúcida, ali está justamente a opinião, a posição que vai ajudar todo mundo, né? Então, dentro de uma participação, digamos assim, grupal, da manifestação como um todo, mas principalmente nesses momentos decisivos de decisão coletiva, a paraperceptibilidade ela é muito importante, né? Em Fatologia, página 2, última linha, o ensaio para o colegiado multidimensional responsável pelo governo do Estado Mundial Terrestre. Poderia expandir sobre como você imagina ou analisa que se dará o processo de formação do colegiado multidimensional e o alcance do Estado Mundial Terrestre? Olha, eu vejo que isso vai acontecer a partir do momento em que nós tivermos realmente mais maturidade para trabalhar e resolver e decidir mais em conjunto, abrindo mão dos nossos pontos de vista exclusivistas, egocêntricos, considerando mais a opinião das outras pessoas e, principalmente, valorizando o que as pessoas têm de melhor. Valorizando as especialidades pessoais, reconhecendo e legitimando, né, aquilo que o outro tem de diferente de mim e que nem por fato de ser diferente é pior, né, ou é, digamos assim, nosográfico, né, ou é errado, tá? Então, eu acho que é pela compreensão e pelo aproveitamento da diversidade e da diferença que a gente vai chegar nessa formação do colegiado multidimensional e o Estado Mundial Terrestre. Não só nós rompermos as fronteiras geográficas, as fronteiras políticas, as fronteiras jurídicas, as fronteiras legais, mas nós rompermos as fronteiras pensênicas e as fronteiras, obviamente, dimensionais, né? Assunto vibrante e desafiador, no qual tenho muito interesse, fazer estudo da administração. Muito bem. Gente, tem mais uma pergunta aqui, Eduardo, então eu vou pedir desculpas para você, eu te respondo essa pergunta por e-mail, porque já extrapolou o nosso tempo, tá? Quero agradecer muito a participação de todos, o debate aqui foi muito bom, dá vontade de ficar mais tempo aqui, né, debatendo isso. Agradecer bastante a participação dos teletertulianos, da equipe intrafísica aqui que nos apoiou na transmissão da tertúlia, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 46 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. O Sebastião, com a fotopalestra Finlândia e Países Europeus da Intercons, a Alzira, com a imersão em conscienciometria, a Valdirene, com acoplamentarium, Tiago, com o curso 40 manobras, e a Conceição, com a Enciclosapiens. Boa tarde. A Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional, convida a todos à fotopalestra acerca das viagens internacionais na Finlândia e países europeus, no dia 22 de agosto, das 18 às 20h30, no auditório do Discernimento. Essa atividade é gratuita e os palestrantes serão o Alexandre Zaslavski, Luciano Ribeiro e Ulisses Scholes. Ok? Obrigado. Olá, pessoal. Gostaria de convidá-los a participar do 2º curso de campo Imersão em Conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisito, que vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu. Este curso tem a participação de 4 EPICONs, o EPICON responsável, que é o Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Ele se caracteriza por ter 3 oficinas conscienciométricas e 2 campos bioenergéticos, onde participam os 4 EPICONs. Você pode fazer a sua inscrição ou maiores informações pelo telefone 45 2102 1460 ou concius@concius.org.br. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para os acoplamentários que vão acontecer no mês de setembro. Nós vamos ter, do dia 18 ao dia 20 de setembro, o acoplamentário com a temática Conviviologia. Os EPICONs serão Miriam Sanches, Frederico Gunning e Lilian Zolé.
E nos dias 25 a 27 de setembro, vamos ter o acoplamentário com a temática África. Os EPICONs serão Kátia Aracaki, João Aurélio, Tony Muscoff. Então, os interessados podem procurar a recepção do CAEC para fazerem as inscrições, ou então através do telefone 45 3525 2652. Lembrando que o objetivo principal do curso acoplamentário é o desenvolvimento do parapsiquismo, fazendo uso das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos vocês a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Aí nós teremos algumas oportunidades até o final do ano. Então teremos na data 28 a 30 desse mês, de agosto, no dia 27 a 29 de novembro e do dia 18 a 20 de dezembro. O curso 40 Manobras Energéticas é um curso extremamente prático de trabalhos energéticos interassistenciais. Para entrar em contato, o telefone é 2102-1421 ou pelo site da ACIP, acip@acip.com. O curso ele é um curso sem pré-requisito. E o professor do curso é o EPICON Mário Oliveira. Obrigado. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida a todos a participar do programa Verbetografia para a otimização e aceleração da escrita do seu verbete. Há 2 programas. O da Verbetografia EAD, tá? Que já se iniciou dia 6 de agosto a 29 de outubro, mas continua aberto para quem quiser até o dia 13/8. E o programa Verbetografia semipresencial, que se iniciará dia 18 de agosto a 10 de novembro de 2015, com aulas em vídeos e textos disponíveis para o estudo. Aulas presenciais, tira dúvidas, às terças-feiras, de 19h30 às 21h30. Na sala de aula Enciclosapiens Tertuliário. E o programa Verbetografia EAD terá aulas em vídeos e textos disponíveis para o estudo, plataforma Moodle. Aulas online, tira dúvidas, às quintas-feiras, de 19h30 a 21h30. Para amanhã, teremos o verbete Pensene deslocado na TENEPS. Especialidade Pensenologia. E o verbetógrafo Lelis Magno da Silva. Muito obrigado e boa tarde a todos.